Se você pensa em abrir uma consultoria ambiental, eu tenho um alerta. Tudo que te ensinaram está incompleto e eu vou te falar o porquê. Abrir uma consultoria ambiental vai muito além de abrir um CNPJ. Existem várias outras coisas envolvidas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muita gente, inclusive eu, quando me formei, acreditava que para ser consultor ambiental só bastava saber a parte teórica, só bastava entender os conceitos ensinados na faculdade, mas está muito longe disso. Abrir um CNPJ é só o primeiro passo. Depois desses, existem muitos outros, principalmente se você quiser concorrer com um mercado que já tem muitos anos aí pela frente. Além de fazer bons relatórios, você precisa entender que o mercado é real. E esse mercado, ele é muito, muito competitivo. Bom, eu sou Fabrícia Adra, engenheiro ambiental, consultor ambiental, tenho 10 anos aí de experiência na área ambiental, sou co-CEO de uma consultoria ambiental e hoje vim aqui trazer para vocês um pouquinho mais sobre esse tema, né? Consultoria ambiental. Aquilo que a gente não é ensinado na faculdade. Aquilo que hoje, depois de muitos e muitos anos, virou matéria de pós-graduação. E você pode ter certeza que se você optar por esse caminho, existe um passo a passo necessário. Mas estou aqui para tentar te ajudar a facilitar esse processo. Dentro desses 10 anos, né, na área de meio ambiente, eu vi muitas empresas, muitas consultorias ambientais decolarem e também vi muitas acabarem ficando pelo caminho. Então vamos lá para as 5 verdades que ninguém te conta sobre a consultoria ambiental. A primeira é que você não vende um serviço, você vende confiança. Você vende que você vai resolver o problema do cliente. Então as pessoas acham que fazer uma proposta de consultoria ambiental é você vender um relatório, você vender um projeto, você vender uma licença. Mas não é isso, você está resolvendo a dor do seu cliente. E eu sei que esse papo parece até muito clichê, né? Muito área marketing, área de vendas, mas é a realidade. Se você abre um CNPJ, você está abrindo uma empresa. E uma empresa depende do vendas, ele depende ali de dia após dia você está fechando novos contratos, você ter uma base dos contratos que você quer fechar no mês, ou do quanto você precisa para manter a sua empresa. Então não é só vender um relatório. Você está vendendo a solução do problema do seu cliente. Se você opta por vender a solução ambiental para o seu cliente, você vai chegar com muito mais confiança na hora das tratativas contratuais. O consultor que não sabe vender, ele vai quebrar. Seja por falta de planejamento técnico na hora de montar uma proposta, seja no atendimento do cliente. Se ele não sabe vender, se ele não sabe chegar no cliente e mostrar por A mais B o que ele está fazendo, ele vai quebrar. Não existe consultoria ambiental que se mantenha sem clientes, sem serviços, né, sem ter um bom posicionamento de mercado. Uma das coisas que salvou, né, a minha consultoria dentro desse período foi investir em estratégias de venda. Eu tinha muita experiência na área de pesquisa, eu sabia as necessidades ambientais, por exemplo, para um cliente fazer uma outorga, né, as necessidades ambientais para ele fazer um licenciamento. Isso tudo a faculdade te dá, a importância, o porquê você deve fazer. Mas quando a gente entra na consultoria ambiental, a gente tem que entender que os nossos clientes não vão estar na mesma página que a gente em relação do porquê é necessário. Para isso que serve as estratégias de venda. Bom, o segundo ponto é que você precisa aprender a vender, mesmo não gostando. A consultoria ambiental, ela vive das vendas dos serviços. Ela vive de você conseguir, dia após dia, levantar as margens de faturamento. Uma empresa ambiental que não vende, ela vai quebrar, é fato. Né? Precisa estar tendo ali aquela constância de serviços. Eu preciso de R$1.000 para manter a minha empresa por mês. Manter a empresa. Não estou falando do que você recebe, do seu prolabore. É internet, água, luz, aluguel, gasolina, equipamentos, enfim. Se você calcula que você precisa de R$1.000 para manter a empresa, você já sabe que um contrato de R$1.000 você precisa fechar. Se você não fecha um contrato de R$1.000, você já não consegue nem manter a sua empresa no mês. Então, por mais que muitos consultores ambientais
não invistam em estratégias de venda, muitas vezes só a parte técnica não vai fazer o cliente fechar com você. Você explicar para ele que um licenciamento gera multa, às vezes não convence. Digo isso por experiência própria. Quando a gente abriu a empresa de consultoria, eu e minha sócia, a gente muitas vezes tentou convencer apenas: você precisa, tá na legislação tal. Se você não licenciar, você vai pagar multa. Só que aí você entra numa narrativa de que, por exemplo, às vezes o órgão da sociedade não fiscaliza como deveria, seja por falta de profissionais capacitados dentro do órgão, né? Seja mão de obra que esteja escassa. Então, assim, muitas vezes só citar a multa não é o ponto decisivo para o seu cliente fechar com você. O terceiro ponto é que preço baixo atrai clientes ruins. Eu sei que muita gente vende esse conteúdo que eu tô dando aqui para vocês, mas é real. Muitas vezes bate um desespero, né? Muito para quem tá começando na garra, que é como todo mundo começa, que é como eu comecei. A consultoria ambiental, ela não veio pronta, entendeu? Eu não comprei uma franquia de consultoria, eu abri a minha consultoria do zero. Então, eu não tenho, por exemplo, na minha família, pessoas que empreendem. Eu não tenho na minha família essa noção, essa veia empreendedora que muitos por aí têm. Então, quando eu e minha sócia decidimos abrir a empresa, realmente, gente, a gente começou na garra. A gente não sabia nada, assim, da onde a gente estava se metendo, por exemplo. E a gente abriu a empresa, a gente decidiu abrir a empresa em agosto. A empresa foi aberta em outubro, né, legalmente, com CNPJ e tudo mais. E em dezembro a gente já tinha nosso primeiro cliente. E não foi um cliente com uma estratégia extremamente elaborada, né, como hoje muitos conseguem ter por conteúdos como esse. Porque quando a gente começou, não se falava muito ainda da consultoria ambiental, né? E existia muito aquela questão de concorrência. Se eu te passar a informação, eu posso estar perdendo um cliente, eu posso estar abrindo margem para concorrência. Enfim, gente, eu e minha sócia, nós buscamos todas as informações, todas as ideias, todos os planejamentos fora do nosso estado. Com colegas principalmente de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Era onde a gente conseguiu pessoas que tivessem falando abertamente sobre a consultoria ambiental, passando abertamente como começar, como iniciar. E óbvio, não era um curso com passo a passo, eram coisas pontuais. E aí a gente foi pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e abrimos a consultoria. Então, para você ver que um conteúdo como esse já pode ser o seu pontapé, né, na abertura da sua empresa. Então, voltando lá no terceiro ponto, sobre clientes, né, que vêm através de propostas que são muito baratas, que muitas vezes não custeiam nem a execução do serviço, pode ter certeza que tá dor de cabeça. E isso eu não tô falando aqui para desânimo de ninguém não, tá? É apenas um fato, tá? Nós, dentro do tempo que a gente tem de consultoria, nós já passamos por isso, tá? Nós já passamos por diminuir o valor dos nossos... Não a ponto de não arcar com os custos do serviço, não. Mas eram propostas bem mais em conta do que se a gente fosse, por exemplo, orçar hoje. E aí muito disso se atribui à inexperiência também para orçar essas propostas. E tivemos dor de cabeça com clientes. Só para vocês terem noção, hoje a gente tem um processo, né, na justiça. O primeiro processo, espero que único. E é um processo que nós movemos contra um cliente que não nos pagou. E sim, pode acontecer? Pode. Fabrício, mas vocês tinham contrato? Nós tínhamos contrato. E é graças a esse contrato
que a gente está 100% respaldado. E a gente só entrou, né, com o processo porque a gente tentou fazer isso de uma forma extrajudicial com a nossa advogada e nós não conseguimos. O cliente se negou a pagar. Então, fizemos o licenciamento, fizemos acompanhamento da parte do IBAMA, cumprimos com tudo, não deixamos o cliente na mão em nem 1 minuto. Se duvidar, a gente fez até mais do que estava no contrato. E mesmo assim, isso aconteceu. E, você cobrou abaixo? Sim, cobramos abaixo. Não cobramos menos do que era necessário para custear o serviço. Mas, em relação ao quanto nós, né, profissionais, deveríamos receber por esse serviço, sim, isso foi abaixo. E tivemos problemas, então assim, é uma lição que a gente aprendeu da pior forma possível. Não é nada agradável, né, tá com movendo o processo judicial, seja respondendo, sendo você que entrou com o processo, não é algo agradável de se experimentar. Acho que quem já passou por isso pode até falar aí nos comentários. Mas foi um mal necessário para um serviço feito, entregue e muito bem entregue. Então, assim, hoje eu criei, né, esse canal para trocar essas ideias com vocês, para passar exatamente a realidade do que eu vivi, do que eu vivo. Eu tenho uma consultoria ambiental aberta, essa consultoria ambiental funciona, é dela que eu vivo. Tem várias outras coisas que me aconteceram aí nesses mais de 10 anos, né, vivendo em prol do meio ambiente, né, da carreira que eu escolhi para minha vida, que vídeo a vídeo a gente vai conversando sobre isso, mas sim, falando apenas de consultoria ambiental, não vale a pena cobrar barato. Vocês podem ter certeza que é um arrependimento que vocês não vão querer ter. Vocês não vão querer passar por isso. Saber que vocês cumpriram com a parte de vocês no contrato, que vocês seguiram ali o que vocês determinaram e ver que o cliente não tá fazendo mesmo. O quarto tópico, eu acho que é até um pouco engraçado falar sobre isso, mas eu preciso abordar esse ponto com vocês. Ser técnico demais pode te fazer travar. Acredite, eu já fui aquela engenheira que queria colocar todas as legislações dentro do relatório do cliente. Queria respaldar ele de todas as formas possíveis. Mas, com o tempo, eu percebi que eu travava na elaboração dos projetos e relatórios. Justamente por isso, sabe? Se é para falar de plano de gerenciamento de resíduos, foca nos resíduos que o seu cliente produz. Quanto mais você se ater ao que o órgão está te solicitando, melhor, sabe? Não entregar menos, mas também não precisa entregar mais, sabe? O órgão te pediu um plano de gerenciamento de resíduos, tu quer entregar um EIA-RIMA. Esse tipo de coisa. Eu não sei se tem alguém aí desse lado passando por isso, mas acontece, né? E é importante frisar isso. O órgão está querendo saber pontualmente quais são os resíduos que o seu cliente gera. Fale dos resíduos que ele gera, fale a forma que ele está gerenciando esses resíduos, proponha melhorias até se couber, se forem necessárias, mas não fantasie muito, não vá muito além do que está sendo pedido. Às vezes, falar demais também pode trazer problemas dentro do processo. Foi uma das coisas que eu também aprendi com a prática. Eu sinto até muito orgulho de falar sobre isso, mas a nossa empresa tem uma taxa muito baixa de notificação. E o que tem de notificação geralmente não é nem a RT minha, da minha sócia, é geralmente um parceiro nosso. Não é nem que dá mancada, gente, é porque às vezes o analista lê o processo e ele fica com uma dúvida ali, ele precisa tirar essa dúvida e o jeito dele tirar é a notificação. Existem aqueles analistas que já pegam logo o teu contato, né, consultora? Pegam o teu contato, te mandam uma mensagem, mas o que é isso? Entendeu? Pra não precisar notificar. Porque notificar realmente ralenta o processo de licenciamento, no caso de um licenciamento. Então, é isso. Ser técnico demais, às vezes, pode te fazer travar. E não é necessário. Quando a gente fala, assim, de fazer o que está sendo pedido no termo de referência, gente. Tem lá uma lista de documentos administrativos para entregar. Ponto. Primeiro passo.
Dentro desses documentos administrativos ou técnicos, existem termos de referência que o órgão solicitou para fazer o projeto naqueles moldes. Faça naqueles moldes. Não fuja do que o órgão está pedindo para você, porque quem vai analisar aquele documento é o órgão, entendeu? Então, por exemplo, o órgão ambiental do estado de vocês tem um termo de referência para RCA, Relatório de Controle Ambiental. E você não olha o termo de referência, fala, não, tem pouca coisa aqui, eu vou fazer do meu jeito. Gente, só faz o que o órgão está pedindo. Se ele está pedindo aquelas informações, são aquelas informações que ele precisa para analisar, dar aval, não dar aval, fazer a visita final ou não fazer a visita final, para finalizar o processo ali de análise do licenciamento. É isso. Não foge disso. Se você tentar fantasiar muito, entendeu? Para o seu cliente pode ser até bom, né? Meu Deus, olha esse projeto aqui, que engenheiro fez para mim, que engenheiro fez para mim, 50 mil laudos e não sei o que, não, mas para o órgão não é bem assim. E quando você estiver elaborando, né, os seus projetos, seus relatórios, lembra disso. Você vai precisar. E a quinta e última verdade que eu preciso trazer aqui hoje é que ter um CNPJ não é a mesma coisa que ter uma empresa. Aqui eu não estou falando só com engenheiros, né? Mas eu estou falando com vários profissionais que atuam na área do meio ambiente. Eu sei que alguns desses profissionais podem estar pensando em abrir um MEI. Mas já para tirar essa dúvida que eu acho que pode ocorrer aí no processo, vale lembrar que qualquer profissional que tenha conselho de classe, ele não pode ser MEI. Então ele precisa abrir um CNPJ. Primeira coisa que eu acho importante passar aqui. A segunda coisa é que depois que você tem um CNPJ, o seu trabalho não acabou. Não é só ir atrás de cliente, porque tem gente que resume assim, né? Abre o CNPJ, vai atrás de cliente, fecha o contrato, faz o serviço. Não é assim, tá? Ter um CNPJ não é a mesma coisa que ter uma empresa, gente. Ter um CNPJ é ter aquele número ali, ter um local descrito ali, porque às vezes nem sempre, né? O endereço está no CNPJ, o endereço do escritório da empresa. Enfim, ter um CNPJ é só o primeiro passo. Um passo muito importante. Se você quer trabalhar com indústria, se você quer trabalhar com grandes empresas, se você tem esses objetivos, entenda que essas empresas precisam ter respaldo fiscal. E se elas precisam ter respaldo fiscal, elas precisam que você emita notas fiscais. E muitas vezes, a real, né, é que a nota fiscal avulsa da pessoa física é mais caro, o imposto é mais caro. Então, a longo prazo não vai valer a pena para você. Se você está fazendo 1, 2, 3 serviços, talvez para começar, para juntar um caixa para abrir o CNPJ, até vale. Mas para você viver de notas fiscais avulsas, não vai dar certo. Você vai ver que você vai escorrer muito dinheiro pro governo e você não vai ter o retorno disso, gente. Não vale a pena, tá? Abrir o CNPJ, né, para quem quer aí ter uma consultoria ambiental é a melhor forma de você começar. É a melhor forma de você iniciar esse processo brilhante dentro da consultoria ambiental. Mas, falando sobre o que vai além, né, de você ter ali um CNPJ, são várias coisas, né? Você precisa organizar, você precisa estruturar, né, a sua consultoria. Você precisa pensar no financeiro, você precisa pensar no marketing, entendeu? Você precisa pensar em como elaborar suas propostas, como fazer a prospecção desses clientes. Você precisa focar no CRM, né, que é essa parte de gestão, de relacionamento ali com o cliente. Então, esse é o básico, tá? E se você exclui esse básico, você não está vivendo a consultoria, você está sobrevivendo a duras penas da consultoria. Então, entenda que é um processo. Não ache que você abrir o CNPJ está tudo resolvido, mas também não ache que todas essas coisas vão acontecer da noite pro dia. É um processo, tá? Para vocês terem noção, para a proposta que a gente entrega hoje para o cliente chegar na proposta que ela é hoje, demorou no mínimo uns 3 anos, gente. No mínimo uns 3 anos, tá? Não que antes não tivessem propostas boas. Tinha, mas não eram tão completas, tão redondas como são hoje. E isso a gente precisou entender o mercado, a gente precisou entender o nosso cliente, tá? Que assim, a gente já recebeu feedback de proposta, e isso é muito bom, tá? Eu gostei disso, eu acho que precisava mais disso. Feedback do cliente é a melhor coisa.
Porque é a pessoa que compra de você falando para você a necessidade dela. E muitas vezes, quem, por exemplo, faz uma proposta extremamente técnica, o cliente só vai lá no preço. Preço. Então, assim, agregar valor é a melhor coisa que você pode fazer dentro da consultoria ambiental. E quando a gente fala agregar valor, não é só na proposta, entendeu? É agregar valor estudando sobre a parte financeira, estudando sobre o marketing, estudando como você pode melhorar o relacionamento com o seu cliente. Um ponto que eu não citei aqui, mas eu vou agora colocar, é também a parte advocatícia, né? Do direito. Pronto, resumindo. Eu não sabia o quanto era necessário ter um advogado ali pronto para nos atender até quando ele foi realmente necessário. A gente fez desde o início, desde o primeiro cliente, montamos um contrato com a nossa advogada, que é a nossa advogada até hoje. Ela pegou literalmente a empresa abrindo e nós sentamos com ela, elaboramos um contrato dentro das necessidades e do escopo voltado para a nossa consultoria ambiental. Então, assim, é um contrato voltado para o que a gente faz, não é um contrato padrão. Eu sei que muitas vezes esses custos no início a gente não consegue tudo. Então, por exemplo, marketing veio muito depois, não foi uma coisa que a gente conseguiu logo no início. Hoje a gente tem um TI que ajuda a gente no site, nós temos um site, então assim, esse TI também veio muito depois. Design para redes sociais não veio muito depois. A gente fechou um serviço com uma design só para fazer a logo da empresa e depois acabou. E aí, com o tempo, com o dinheiro entrando, com caixa, aí a gente chamou de novo design, fez outros produtos. Com essa mesma design, a gente mudou a logo da empresa, reformulou a logo da empresa, né? E hoje a gente tem um outro design, porque essa design parou de trabalhar na área. Temos um outro design que cuida das nossas postagens, né? Que faz ali nossas postagens. Então, assim, tudo isso foi vindo com o tempo. Pra ser bem, assim, exata com vocês, do ano que a empresa abriu até mais ou menos o terceiro ano, mais ou menos de empresa, era eu, a minha sócia, um contador só para cuidar das taxas mensais, né? Mas até nota fiscal eu aprendi a emitir, nunca tinha emitido uma nota fiscal na vida, fui aprender com a consultoria. Isso é muito legal também, você aprende muitas coisas gerindo o seu negócio. Então aprendi a emitir nota, aprendi a emitir nota fiscal. E a nossa advogada, a gente fechou com ela para ela fazer só o contrato. Então, todos os outros contratos a gente só fazia ali, trocar o nome do cliente, o nome do serviço, né? A gente deixou ali um modelinho meio que pronto. Isso é super vantagem, tá, gente? Cada um entende a sua área, né? Se eu fosse pegar para montar um contrato com cláusulas, provavelmente não ia sair nem metade do que saiu novo. Então, assim, foi necessário, né? E depois aí de 3 anos de empresa que a gente foi ter ali o marketing, até o início o marketing quem fazia era eu e minha sócia. Só pra você ter noção como a gente pegou tudo e trouxe pra gente e com o tempo a gente teve que ir delegando. Então, com mais de 3 anos de empresa a gente teve ali um marketing mais próximo, né? Cuidando das nossas estratégias de marketing. A gente teve o TI também para desenvolvimento do site, porque quando a gente abriu a consultoria, eu fiz um site sozinha pelo Google. E isso não é desmérito para ninguém não, gente, mas é que assim, com o tempo, a gente precisa melhorar os processos, né? Como tudo na vida, a gente começa, um meme agora, né, que tá rolando. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. É assim com tudo na vida, e não foi diferente comigo e com a minha consultoria ambiental. Então, assim, não foque em estar perfeito para começar. Primeiro começa, mas depois melhora. Com o dinheiro entrando, com o caixa aumentando, melhora. Então, por isso, né? Por tudo isso, eu venho aqui passar para vocês, se vocês querem abrir uma consultoria ambiental, se vocês querem ir por esse caminho, que é um caminho extremamente vantajoso de diversas formas, sabe? E aqui no canal eu vou trazer isso para você, todas as formas vantajosas de você optar pela consultoria ambiental. Já de antemão, vou dar um spoiler aí para vocês, que o meu início não foi com consultoria ambiental. Quando eu estava na faculdade, eu não queria ser consultora ambiental. Eu tinha outros projetos para minha vida. Em algum momento, isso aí eu vou relatando para vocês conforme os vídeos. Eu fui ali ver se dava certo em uma outra situação. E eu confesso para vocês que eu tive a grata surpresa de descobrir que a consultoria ambiental ainda é
a melhor área para você seguir depois que você se forma. Mas com o tempo a gente vai criando esse relacionamento, né? Eu vou aqui me abrindo com vocês sobre essas questões profissionais que eu acredito que vai sanar a dúvida de muitas pessoas. Eu conheço consultores ambientais que fazem vídeo, né? Que também se mostram, né? E passam conteúdos muito importantes para os nossos pares, né? Nossos colegas aí. Muitos deles só têm a visão do consultor ambiental. E eu posso dizer para vocês que eu não tenho só a visão da consultora ambiental. Né? Eu fiz e andei por outros caminhos. E confesso para vocês que se eu tô aqui hoje é porque esse é o melhor caminho. E eu espero contribuir aí para quem, por exemplo, está na dúvida. Eu faço concurso público, abro consultoria. Eu entrego um monte de currículo e viro CLT ou vou para consultoria. Tô aqui para passar para vocês a minha experiência. Eu sei que a minha vivência não é a vivência de todo mundo, mas eu tenho certeza que no momento que a pessoa tá perdida, né, não sabe muito para onde ir, um vídeo como esse pode ser um fator determinante, a virada de chave na vida da pessoa. E é para isso que eu tô aqui, para auxiliar vocês dentro do que eu vivi, dentro do que eu passei. E se um videozinho desse aqui puder ajudar alguém, eu já vou estar muito feliz. Então, por fim, não deixando de lembrar, né, se você quer iniciar essa consultoria ambiental, se você iniciou, mas tá perdido, deu os primeiros passos e deu uma travada, né, se inscreve aqui no canal, comenta quais são as suas dúvidas, né, vamos debater aqui, eu vou estar olhando os comentários, eu mesmo vou estar respondendo os comentários, pra gente ter essa troca, né, e eu tenho certeza que com vídeos como esse a gente vai construir, né, uma comunidade mais forte, né, mais unida. Eu sei que quando a gente fala aí de consultoria ambiental, a gente fala o quê? De 10 anos, 15 anos, 20 anos, mais ou menos aí da existência, sabe exatamente a data agora. Mas enfim, eu tenho certeza que os profissionais da área do meio ambiente estão aí se formando, se formaram, que estão buscando, já são experts na sua, porque entenda, você formou, você pegou o caminho do jeito, você é expert na sua área. Tome isso pra você, porque às vezes eu sei que a gente sai meio da faculdade meio perdido, meio... E agora, será que eu sei fazer o que eu estudei? Gente, sabe. E o que não sabe, a internet tá aí pra dar e vender as informações. Mas você comece pelo que você, pela matéria que você mais gostou, ou por um serviço que é muito rentável, e você olha para aquilo e fala, faz que fazer isso aqui. Começa por aí, tá? Mas deixa aqui nos comentários as dúvidas de vocês, as necessidades aí de informação de vocês, que eu vou olhando aqui, vou analisando aqui e vou gravando os vídeos baseado no que vocês estiverem passando aí também, tá? E então é isso, curte, segue, ativa o sininho e compartilha com seus colegas também. E até o próximo vídeo.